Bom, então, estamos aqui novamente dentro desse projeto da Flora, né, do qual eu sou diretora de educação, onde nós estamos recebendo os principais sintonizadores dos florais aqui no Brasil, e a gente não poderia deixar de receber a querida Maria com, com o sistema Florais Filhas de Gaia. Então, Maria, em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e pela sua sempre pronta atuação quando a gente pede alguma coisa para você. Então, muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Vivian. Obrigada à associação. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, como sempre, né, a gente, dentro desse projeto, a gente quer saber um pouquinho sobre o sistema, como é que ele nasceu, como é que ele começou, né, qual foi o início dele. Olha, eu acho que o início desse sistema, de alguma maneira, acompanha a minha própria existência, tá? Ele existe muito antes de que eu soubesse o que eram florais, tá? Eu me lembro de eu bem criancinha na fazenda e as pretas velhas, certo? Que sobreviveram, digamos assim, ao período da escravidão e que cozinhavam, faziam aquelas balas maravilhosas, etc, etc, e cuidavam da criançada quando a família inteira ia para a fazenda. Certo? Família quer dizer um monte de primos, tá? Um quarto, briga de travesseiros, todo mundo dormindo junto, aquela coisa maravilhosa. Ela catava umas florzinhas e deixava na bacia de água e usava essa água na sopa da noite para derrubar um pouquinho a criançada e para acalmar, tá? Ali eu comecei a tomar floral, eu nem sabia que existia. Isso deve ter uns 68, 69 anos que eu me lembre, quer dizer, não equivale ao começo dos florais de Bach, mas me mostra com muita clareza que a nossa negritude já sabia das coisas, a negritude brasileira, Uhum. tá? Dessa que eram de alguma maneira as mães, entre aspas, das mulheres da minha geração, ok? Uhum. É, a primeira lembrança que eu tenho de infância, assim, séria, era eu chorando, olhando para o céu de noitinha, vendo as estrelas e me perguntando: gente, quem que sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para casa, eu preciso me lembrar. Quem que sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Essa é a primeira pergunta que eu me fiz e que, de alguma maneira, direcionou a minha vida. Uhum. É a grande pergunta da infância, olhando para o céu, olhando fixamente para uma estrela e me perguntando: eu acho que o que que eu estou fazendo nesse lugar? Que lugar é esse? É tudo muito estranho aqui. Tá? E esse distanciamento muito relacionado a uma imensa dor emocional de não pertencimento, tá? Fez parte do meu motor que foi me levando na vida. Tá? Em seguida, bom, eu fui fazendo as minhas escolhas dentro do universo no qual eu fui ligada. Por exemplo, uma ideia desde os 4 anos de idade, eu fui meio, entre aspas, escolhida ou indicada, ou acharam que eu levava jeito para ser freira. E como Uhum. todas as famílias tradicionais mineiras, em algum lugar a expectativa foi criada. Eu tinha um confessor, um padre capuchinho com uma barba que batia na cintura, e eu fui, de alguma maneira, preparada desde a primeira infância para me tornar uma freira.
E dentro dessa formação desse frei, eu me encantei com São Francisco de Assis, Santa Clara e Nossa Senhora, tá. Isso quando você faz uma escolha de coração, tá, Uhum. de se encantar com as histórias contadas e dizer: "É por aí que eu quero ir", aos 4 anos, entre 4 e 5 anos de idade, isso já vai derivando um caminho de profunda conexão com a natureza, com as forças da natureza e de serviço. Por É outro verdade. lado, eu era a filha mais velha, a gente morava, não tinha muita, digamos assim, possibilidade de interação durante a semana, eu não podia, entre aspas, me misturar com as crianças da vizinhança, e eu nunca deixei de falar com as fadas, os elfos e os espíritos da natureza, que eram os seres com os quais eu convivia, eu diria, tá, na minha infância. E sempre foi mais fácil para mim estar com eles do que com as pessoas em geral de uma sociedade tão convencional, e como todo convencionalismo ou tradicionalismo hipócrita, como a estrutura familiar de onde eu estava, Uhum. aonde o que se dizia, a palavra não correspondia ao sentimento. Só que como eu estava ali, entre fadas, elfos e amigos "invisíveis", entre aspas, eu sabia dessa profunda divisão entre o sentir e o expresso. E nessa infância, tá, eu aprendi a ver aquela flor ou aquela árvore crescendo no meu coração, entrar em unidade com aquele ser e restaurar um bem-estar, um estado de presença, não importa qual fosse a ferida que o contexto familiar me trouxesse. E esse entendimento me acompanhou mesmo quando eu entrei num outro mundo mais ligado a estudo, depois à política, etc, etc, etc. Me vinham sempre imagens de recantos da infância, com árvores, com as matas do caminho de quando ir, certo, para a fazenda, ou para a Serra do Cipó ou outros lugares, tá. Me vinha aquilo, eu entrava meio em unidade com aquilo e meu estado de espírito mudava. Então isso faz parte da minha história, da minha essência, de Uhum. encontrar alinhamento e paz no contato e na no como é que eu vou dizer? Na ressonância ou no tornar-me uma força da natureza, alinhar-me com isso, tá. E por outro lado, o mundo era completamente diferente e a minha grande preocupação era que eu não fosse definida desde sempre como uma doida, porque foram algumas ameaças que foram se sucedendo quando eu respondia ao que as pessoas estavam sentindo e não ao que elas estavam expressando. Uhum. E Imagino. isso não era muito confortável para o meu meio familiar ou escolar ou etc e tal. Então, eu me tornei um ser muito dividido entre a persona externa, muito agressiva, e uma persona interna, tá, que vivia num outro mundo. Isso foi seguindo, bararão, bararão, bararão. Eu passei muitos anos fora do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu uma pessoa com quem eu me relacionava muito lá fora, a gente acabou indo morar junto aqui, tá certo? Tive uma filha,
montamos uma produtora de vídeos, etc., e publicidade, porque eu me formei em teoria da comunicação, e a questão era linguagem feminina, o meu ponto, a minha especialização, linguagem feminina e política. Em outras palavras, a manipulação emocional utilizada pelos meios políticos, etc., etc., etc. Eu já vinha desse lugar também, tá? Uhum. Em comunicação e em filosofia, e essa era a minha base. Então, enfim, teve um momento, digamos assim, em que no meio de uma produção que falava de natureza, completamente de defesa da natureza e seus seres, mas numa estrutura bem material e concreta, então a coisa fez um. E no meio desse embolômetro todo, eu abaixo para apanhar alguma coisa e travo. Travei completamente, eu não conseguia mover um músculo. Sabe quando você chega no ponto máximo, digamos assim, da polarização? Uhum. E ali parou. Bom, fui levada de Kombi por eletricistas e a diretora de produção do grupo, tá, para um chinês que simplesmente tiveram que cortar minha roupa por trás, passou um líquidozinho nas minhas costas e pôs umas agulhinhas e eu, toim, soltou tudo ao mesmo tempo. E ele trabalhou na coluna, pôs umas agulhinhas e soltou tudo. Hoje, quer dizer, algum tempo depois eu soube que ele tinha passado direto Haskell nas minhas costas. Uhum. Tá? E aí, com as agulhinhas, a energia voltou a circular, tá certo? O Star of Bethlehem, entre outros, fez o seu trabalho Claro. e eu restaurei o movimento interno. E esse foi meu primeiro contato com o floral. E nesse restaurar com o floral, aos poucos foi acontecendo uma sequência muito gostosa de eu voltar a sonhar muito com as flores. E isso foi me ajudando a estar fazendo as transformações internas, voltar a ser flor, mas ainda tudo muito separado entre o meu mundo interno e o mundo externo, ok? Uhum. Isso foram 3 anos, talvez, tratando com chinês, quando a Ruth Toledo traz um kit de florais de bar e se oferece para me dar umas essências. É evidente que ela deu essências que até hoje eu trabalho, tipo Holly, porque o conflito entre quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que lembrar de alguma coisa, e o mundo externo me dava muita hostilidade e raiva, tá? Era a Uhum. sensação. Então era raiva e medo vindo desse conflito entre saber que eu tinha que me lembrar algo, saber que tinha alguma razão para eu estar aqui, tá? E o que eu encontrava no mundo, tá? Tão separado entre o sentir e o pensar. E tendo que esconder tudo isso para não ser chamada de maluca. Eu Era, imagino. era demais da conta, tá certo? E mesmo assim era muito chamada de maluca. Tentar manter isso tudo e manter a sanidade mental, tá? Aí, enfim, ela me deu um floral e eu comecei a tomar e, bom, uns poucos dias depois, certo? O chinês estava preparando uma mesa de radiônica para depois me pôr agulha. Ele falou: chega aqui para ver o que eu estou fazendo. Quando eu entrei, eu vi as caixinhas da Ruth. Aí eu perguntei para ele, aí ele deu uma risada e me explicou o que que era, que esse tinha sido a coisa, e que aqueles vidrinhos que ele me dava e dizia, vai tomando, tá? E ele me dava uns vidrinhos branquinhos, assim, fechados, sem nem conta-gota. Ele dizia, põe, tá com um tiquinho na tampinha e vai tomando. Quando acabar, me avisa. Como eu ia 2 vezes por semana ao chinês, e foi um tratamento intensivo para restaurar a saúde,
física e psíquica, eu continuei tomando. Uma vez eu perguntei a ele, o que é isso que você está me dando? Ele falou, não vou te explicar. Você é muito racional e tua alma está muito doente. Mas como você é muito racional, você sabe que funciona. Então toma. Certo? E foi Certo. assim. E aí, naquele momento, ele me passou um pouco o fio condutor das gotinhas que ele me dava, etc, etc. Falou, tem um amigo vindo da Inglaterra, quer que eu traga um para você? E dali a pouco chegou o meu kit. Tá? Que legal. Então, começou assim. Só que o próprio chinês, passados mais alguns meses, ele me deu um texto, tá? Escrito à máquina, que foi copiado de um texto da Inglaterra, em que o Dr. Bai ensinava como fazer floral. Bom, eu li o texto num dia, no dia seguinte comecei a fazer para mim, com as essências que me vinham, as flores que me vinham sempre não existiam no bar. Mas é evidente que eu não contei nada para ninguém, Uhum. porque eu achava, tá? O meu ego achava que o meu ego não era bom o suficiente para oferecer florais para o mundo. Ok? Uhum. E isso foi por um bom tempo. E foi aí que eu fui me encontrando com as quaresmeiras que eu tinha no quintal, com a paineira, eh, e com tantas, com o jambo, com a alegria, e com tantas flores, certo, que fizeram parte do meu universo infantil. Então, fica muito claro que o motivo, o que está na origem das filhas de Gaia, é um processo de cura da própria força da alma, tão ferida pelo esquecimento Uhum. e pelo contato do mundo. O esquecimento era uma grande ferida, tá? Que foi, através dessa pesquisa, esse esquecimento foi sendo diminuído, tá? Porque havia um objetivo. Eu quero me lembrar e ser quem eu sou. E esse continua sendo o meu motivo. Ser quem eu sou, ainda muito conectada com tudo, quer dizer servir a humanidade, porque não existe o menor sentido nem graça na vida para as forças da alma e espírito, certo? Se nós não servimos ao próximo. Tá? Então, aí se coloca um pouquinho a motivação das filhas de Gaia. Dentro de um processo também que fala muito de autoconhecimento, de reconhecimento da própria sombra, de buscar como superar as nossas próprias sombras, tá? E isso para mim era tão claro, tá? Que a sombra fazia parte da natureza humana e que eu era algo além da natureza humana, esse ser eterno, imortal, vivendo uma experiência humana, tá? Que não dava para tentar brincar de ser boazinha ou good, good, good. A minha integridade interna pedia que eu não escondesse a minha sombra. Uhum. O que não podia Pagava-se um acontecer. preço, né? Pagava-se um preço pela busca da integridade, porque a ausência de integridade no meu circuito familiar e social na infância me feriu muito. Tá? Eu não sei se fica claro. Não, ficou claríssimo. E quem te conhece sabe que esse processo é muito vivo em você, né, Maria? Eu não paro, né, querida? É, exatamente. Assim como o sistema, né? E como é que o sistema veio ao mundo? Eu comecei a fazer.
tá? As essências para mim. Eventualmente, eu já tinha me tornado terapeuta floral de Bach, além de mexer com tarô, com cristais, com algumas cirurgias espirituais, etc, etc, etc. E eu comecei, além dos florais de Bach, tá? E depois Bach e Califórnia, eu comecei a acrescentar algumas das essências que eu tinha feito para mim, mas eu não contava. Eu não queria chocar as pessoas, mas eu sabia o quanto elas podiam ajudar. E Uhum. aí eu me lembro que eu fui a um encontro, a um congresso de florais no Canadá, em Victoria. E antes de chegar no congresso, num café, certo? Próximo da cidade um dia, próximo de Victoria, a gente vê uma moça sozinha sentada numa mesa e eu senti que ela tinha tanto de natureza em sua aura quanto eu. Foi uma ressonância imediata. Eu me lembro que eu brinquei, aquela moça está indo para o congresso. E ela deve fazer floral, e tá, e o grupinho que estava comigo. Aí alguém foi lá e perguntou, porque o meu inglês não era bom para tanto nesse momento. Tá? E era a Cíntia, dos Florais do Deserto. Uhum. E a Cíntia olhou para mim e falou: Você está fazendo floral? Eu disse: Estou, mas eu não conto isso para as pessoas. Tem algumas poucas que sabem que eu estou fazendo algumas essências para mim. Eu dou para algumas pessoas, mas eu ainda não assumo, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente para fazer floral para o mundo. Ela deu uma gargalhada sonora, deliciosa do outro lado e falou: Eu vou fazer uma fórmula floral para você, e quando a gente sair daqui, você vai me prometer que vai jogar suas essências no mundo. Eu assim, 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 ela me fez a fórmula floral. Eu comecei a tomar os florais dela e eu prometi que eu ia jogar no mundo. E joguei. Graças a Deus que temos hoje as Graças essências. a Cíntia, certo? Quer dizer, as filhas de Gaia existem da maneira como seguiu a sua história, também pela Cíntia. Não sei nem se ela se lembra disso, Uhum. né? Mas por algumas questões que importam para mim, a minha memória é inacreditável, tá? Porque Acredito. E hoje, quantos florais nós temos? Nem lembro mais a quantidade, porque é um sistema muito vivo, né, Maria? é um sistema muito vivo. Eu comecei fazendo, depois, quando eu adoeci mais seriamente, precisei realmente de me afastar para cuidar de mim e vim para a Europa. A Tarsila assumiu e ela continua fazendo algumas essências, tá Uhum. certo? Então, ele continua vivo e continuará. Eu acho que essa é uma característica dos É uma florais da característica. Califórnia, sem dúvida alguma. Foi uma característica dos florais do Alasca, certo? Que são grandes mentores. Eu tenho a certeza de que é uma característica dos florais do deserto, tá? E é uma característica das filhas de Gaia. Como eles respondem, certo? Ao próprio processo de tornar-se quem é, de ancorar o seu ser maior, o seu eu maior, aqui nessa realidade, tá? Enquanto a natureza puder contribuir, florais serão criados. Uhum. É verdade. E nesse processo de criação das filhas de Gaia, lá do início até hoje, tem algum tema central? Olha, tem muitos. As pessoas falam muito da questão do princípio feminino, tá? De Uhum. restaurar uma conexão com o princípio feminino que foi altamente conspurcado e contaminado, certo? Por todas as injunções disso que eu vou chamar desse universo local onde nós estamos. Mas tem uma essência, eu diria assim, que é muito central, que está além do feminino, do masculino, do equilíbrio masculino-feminino, e que ela é chave em todos os processos. E ela, eu posso dizer que ela é uma chave no meu processo de vida, e eu diria que no processo de vida
dos grandes pesquisadores aos quais eu honro, ok? Uhum. Que é deshipnotizar-se completamente dessa identificação de fazer humano e voltar a ser, voltar a vivenciar o ser humano, que é esse princípio divino e imortal que acolhe a natureza humana com todas as suas distorções e necessidades evolutivas, ok? Esse é o Cipó de São João. Uhum. E isso acompanhou a minha vida. Por exemplo, antes eu não era esse ser divino eterno. Eu era Maria, e a Maria era ou jornalista, ou política, ou comunicadora, ou isso. E um dia a Maria tornou-se pesquisadora de floral. E, novamente, raramente alguém via a Maria Ego. Só via na hora de julgar para ver se esse ego era bom o suficiente para produzir florais. Mas o ser Maria, suas necessidades pessoais, com seus conflitos, com suas dores, ele era muito pouco visto. E isso acontece com quase todos os pesquisadores. Alguns enfiam para se proteger uma máscara de good, good, good. Uhum. Outros adoecem. E são muitos os que adoeceram, inclusive eu. Tive a sorte ou a necessidade de sobreviver. Mas é só isso, tá? Não é um mérito da Maria, é porque talvez esse ser maior que habita Maria ainda considera que tem algo a fazer por aqui, Ah, com certeza. certo? Mas para mim isso é muito claro, tá? E é extremamente doloroso receber o espelho de um fazer humano. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava cuidando das essências, teve um momento que eu já não conseguia mais nem ter energia para manipulá-las, porque a minha saúde estava cada vez mais conturbada e fragilizada, e o fazer humano, Maria, tinha que responder a 200, 150 e-mails por dia de pessoas que, apesar de haver um distribuidor a 100 metros de sua casa, ainda preferiam conversar com a pesquisadora, não com o ser, mas com aquele fazer, para ver se a escolha era aquela mesma ou para pedir diretamente. E eu não conseguia pôr limites nisso. Uhum. Os pesquisadores, na verdade, que estão bem de saúde e mantêm empresas sólidas, são, entre aspas, inatingíveis. Você não consegue falar com eles. Mas eles têm uma base financeira e a Maria não tinha. Porque eu estava tão ligada a esse outro lado que eu sempre tive muita dificuldade para estruturar a parte material. E aí eu passei a vivenciar muito o fazer humano. E o meu ser foi se ferindo nesse processo. E aí a saúde não aguentou. Uhum. Eu passei os florais para a Tarsila, ela compreendeu razoavelmente isso, então a Tarsila hoje, ela tende, mesmo que ela não tenha a mesma base, a não passar 12 horas do dia dela respondendo WhatsApps e mensagens. Porque para isso tem distribuidores, para isso tem outras pessoas, para isso tem cursos e professores. Mas isso é muito mal aceito, porque ela tem que ser um fazer humano também, tá? E você tem Uhum. aceito outros e mais dia, menos dia, as pessoas vão compreender que atrás de quem faz a parte básica, porque a gente cocria, a gente não faz floral. A gente cria a condição para que a natureza precipite esse campo de consciência vivo numa água, certo? Quem faz o trabalho não somos nós. A gente faz o trabalho material. Mas para dar conta do trabalho material, tá?
a gente precisa de ser. E quando a gente se perde no fazer, a gente não dá conta desse trabalho. Então, não dá para ficar respondendo a todas as solicitações, certo? Dos seres que buscam um fazer disponível. Uhum, Eu acho que isso é uma grande dificuldade, tá? com certeza. Eu vejo a Tarsila tentando desesperadamente dar uma resposta a si mesmo diferente da minha. Como não existe perfeição, certo? Eu hoje já não me dedico a responder coisas. Eu até olho, mas eu não tenho quantidade de solicitação que em outros tempos eu tive, tá? Uhum. E as filhas de Gaia seguem, hoje com a Tarsila, tá? E, na verdade, tá, nessa busca cada vez maior de ser o ser que eu sou, tá? Os meus fazeres, às vezes, ficam meio mais difíceis nesse plano da matéria, tá? Mas eu me encontro mais em paz. E você pode se dedicar mais à formação também, né? Em termos, eu tive um acidente grave, tá? Que primeiro me deixou algumas sequelas que elas já passaram, mas a minha energia vital ficou muito exaurida. Então, eu estou dando um curso de formação, ele foi paralisado desde abril desse ano. A minha ideia era estar retomando em setembro, mas ainda não tive vitalidade suficiente para conseguir ancorar. Eu já falei com o grupo, eu vou voltar a falar, daqui a pouco eu vou conseguir retomar, mas é como se eu tivesse, nesse momento, me dedicando a refazer um reservatório de vitalidade que me permita investir mais nesse plano, tá? Isso está começando a funcionar, mas ainda a vitalidade é baixa. Ah, mas eu acho Embora a que é mente já algo que tem que esteja ser funcionando muito respeitado, né? bem, tá? É porque eu tenho a intenção de continuar por aqui algum tempo mais. Então, para isso, é mais importante que esse reservatório de vitalidade, que o yin do rim seja regenerado, do que eu continue dando uma aula que eu posso fazer depois. Com certeza. É, precisamos de você bem. Eu sinto que o meu ser precisa da minha base material bem. É, e as pausas são necessárias, né, Maria? Depois você retoma, com Quando certeza. você se torna um ser humano, para fazer humano não há pausas. Uhum. E por isso as pessoas adoecem tanto e não se dão conta. É, hoje em dia as pessoas é muito difícil colocar vírgula, quanto mais ponto e vírgula, né? Eu costumo, na minha linguagem, utilizar muito 3 pontinhos, Três pontinhos também. É. que é o que eu acho, assim, digamos que é o sinal que eu gosto mais. Porque Uhum. ali eu abri um espaço, tá, com 3 pontinhos, digamos assim, para os milhares e milhões de possibilidades que se seguem, tá? E 3 pontinhos instaura um espaço de liberdade de escolha e de movimento. E eu adoro isso. É verdade. Eu uso muito 3 pontinhos no lugar das vírgulas. E quando eu escrevo, hoje em dia, o ponto final é substituído por 3 pontinhos com uma facilidade imensa. Imensa, né? É É o meu verdade. jeito. Quem chega perto de mim sabe disso. É verdade. Eu também tenho essa tendência. É, aliás, você faz parte do grupo das Sisters, né? Aham. Com Da, do muita povo, honra. do povo que dá suporte à área educacional das filhas de Gaia. E Uhum. eu acho uma delícia você estar me entrevistando. Dentro da, né, a gente fala, você fala muito, né, da consciência
dentro dos florais, né, que eu acho que é muito importante. Você quer falar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é legal a gente falar, que nós não abordamos ainda, e isso é central nas Filhas de Gaia, que é falar sobre a nossa relação com o mundo dévico e como a gente considera o mundo dévico. Uhum, E eu vou partir do princípio da unidade, que diz que é tudo um, nós somos todos um, e de um outro princípio que diz que, assim como acima, deverá ser abaixo, para que haja o equilíbrio. Então, na medida em que a gente vai expandindo a nossa consciência pessoal em direção ao ser que nós somos, e abrindo cada vez mais espaço para que esse ser nos habite a partir do coração, tá? Nós vamos entendendo também que a natureza dévica faz parte da natureza do nosso ser. E quando nós compreendemos isso, nós conseguimos, nós conseguimos aprender a vivenciar a unidade ou o campo dévico em nós e em nosso coração. E é nesse sentido, vivenciando a unidade do campo consciencial dévico com o meu campo consciencial, tá? Que as Filhas de Gaia conseguiram trazer tantas inovações quanto nós fomos os primeiros a dizer que o floral é um campo consciencial vivo, tá? Porque isso eu, é, foi absorvido pelo contato íntimo das duas naturezas comuns. E quando eu digo co-criar, é porque isso é criado neste plano de unidade, que para Maria, que aqui vos fala, certo? Cabe invocar os elementos da natureza, invocar o Deva da espécie, invocar o Deva, o anjo da paisagem, certo? Perceber quais as plantas que se dispõem a doar alguma coisa, mas até isso já é feito nesse ponto da unidade. E o resto, quem faz é o plano dévico em unidade com o nosso eu divino. E quanto mais nós nos expandimos nessa direção, menos o nosso ego interfere sobre o que o campo dévico considera o mais adequado para plasmar, para servir à humanidade nesse momento. E o sistema Filhas de Gaia não interfere com expectativas nessa cocriação. Tá? Isso vem desde o começo. E, na realidade, nessa cocriação com o plano dévico e nesses espaços de unidade com o plano dévico, o ser Maria conseguiu aos poucos ir compreendendo o que é o plano dévico, o que é o campo consciencial dévico, o que é o campo consciencial elemental, como esses campos interagem com o campo humano e, sobretudo, o grande propositamento do campo dévico, que nesse universo local onde habitamos, certo? Sofreu muito poucas interferências, entre aspas, evolutivas. E eles guardam como um princípio de natureza biológica a profunda conexão entre o céu e a terra. E quando eu falo de céu, eu vou muito além desse céu que nós enxergamos nesse universo local. Eu vou muito além do universo local. Eu vou ao plano da fonte primordial e eles refletem este plano. E nessa dinâmica, eles vão nos ensinando a cultivar valores, respeitando ao nosso livre-arbítrio, mas os valores com os quais nós devemos ou precisamos, quando decidimos nos tornar quem nós somos,
alinhar coerentemente esses valores em nossa intenção e em nossa atenção, de maneira que a gente não separe o plano espiritual da intenção evolutiva que temos com a atenção no plano físico. E os valores se alinhem através da atenção, do alinhamento da atenção. Então, não tem essa de, não, espiritualmente é isso, mas nessa situação é aquilo. Não. Porque o que está acima é igual ao que está abaixo. E quando isso vai sendo compreendido, nós vamos abrindo os espaços para, como as grandes árvores, nos tornar quem nós somos nesta base material. Eu considero o abraço das árvores, a comunhão consciencial que nós conseguimos através do princípio da unidade, do nosso ser divino, eterno e imortal, ou ser divino, eterno e imortal, que nós vamos chamar de árvores, esses seres em pé, ok? Nós vamos conseguindo compreender princípios que se alinham nesses seres em pé, tá? Cuja origem está além do nosso universo local. E por isso eles são menos corruptíveis pelos excessos da ordem ou pelos excessos do caos. E eles se mantêm, ok? Além do julgamento, alinhados com a fraternidade universal, com a compaixão universal, com a nutrição do ser que vem dos planos universais e não com a nutrição do ego, com liberdade de ser e escolher a experiência que queremos viver, com a responsabilidade e com a importância de alinhar-se coerentemente para tornar-se física e materialmente o ser divino e imortal que todos nós somos. E você verá que esses, entre tantos outros valores, eles são o centro do trabalho do sistema Filhas de Gaia. E com essa convivência com o reino dévico, ela acompanhou a minha infância, a formação do Deva das Filhas de Gaia. Tá? Ela está diretamente ligada a este processo de ir introduzindo valores necessários, tá, no plano individual de cada um, para que de maneira coerente, tá, com a organização de valores que cada um escolhe, a gente se torne uma expressão única, individual, da fonte primordial, de onde todo o nosso ser espiritual provém, mesmo estando vivendo neste universo local tão desequilibrado e tão permeado por um caos que nos contamina e por uma ordem que rouba o nosso livre-arbítrio que também nos contamina. Eu acho que assim, isso tudo fica muito claro, né? Dentro de todo o progresso, de toda esse cuidado que você tem nos cursos de formação, né, Maria? Porque para quem, né, eu já fiz o curso de formação com você, agora estou refazendo esse novo, que está num outro formato, é muito claro toda essa importância, né, e esse caminhar seu, a gente entender isso, né, muito mais do que qualquer repertório, né? O repertório é importante, mas o repertório é uma maneira de se lembrar e referenciar, porque cada um desses devas, de cada espécie, ele é como um campo consciencial, entre aspas, arquetípico. E ele tem insondáveis e infinitas portas de acesso. Ok? Ok.
As diferenças entre repertórios que nós encontramos são apenas portas de acesso distintas, através das quais nós, na condição humana, tentamos sintetizar esse ser. Para mim e para as filhas de Gaia, é mais importante compreender que a real apreensão desses seres se dá no campo da unidade na, e na unidade mente-coração, do que na decoreba de um repertório que é sempre redutor e que tende a coisificar seres divinos, eternos e imortais, e a sua doação para a humanidade. E aí a gente diz para que serve esse ser, como se ele também fosse um fazer vegetal. Ele não é um fazer vegetal, ele é um ser vegetal. Tá? E todas as essências que eles disponibilizam, pelo menos para o nosso sistema, servem a fazeres, mas na realidade não são fazeres, são tornar-se e ancorar e acolher a virtudes e a valores, tá? Que vem diretamente da fonte para favorecer que cada um de nós se torne quem é. E esse é o eixo de todo o processo terapêutico que eu, enquanto terapeuta, ofereço às pessoas, tá? E que as principais terapeutas do sistema oferecem, o que não quer dizer que a gente não lide com as pequenas ilusões do cotidiano, mas elas são alinhadas de uma outra maneira, na qual essas pequenas ilusões não são o centro e não são o propósito último de uma fórmula floral. Tá certo. Eu acho que isso é talvez o grande aprendizado das filhas de Gaia, tá? É um alinhamento coerente de ser para ser em liberdade. Ai, Maria, é uma delícia estar aqui ouvindo você. É, é, e assim, infelizmente, né, a gente tem tempo e a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas assim, eu sempre termino as entrevistas falando, perguntando sobre qual a contribuição do sistema Filhas de Gaia, né, no equilíbrio emocional nesse momento da humanidade. Eu acho que você já adiantou muita coisa nessa sua última fala, né? Mas você quer complementar? Complemento. Eu só vou pegar o pedacinho que eu esqueci da tua última pergunta e eu já entro direto nisso. É o curso que eu estou fazendo agora e que Ah, é eu importante. devo retomar o curso de formação. Ele está em plataforma, tá? As pessoas entram diretamente, acessam diretamente as gravações. Eu estou tentando reformatar um pouquinho a maneira como essas gravações serão feitas. Quem já entra direto, por enquanto, tem a possibilidade de fazer presencial e terá a possibilidade de continuá-lo de maneira presencial, mas o que significa uma interação maior. Mas o importante desse curso é deixar gravado um legado de uma visão de mundo construída, certo? Entre o mundo dévico, o que inclui o Deva das Filhas de Gaia, e a intencionalidade do meu ser enquanto pesquisadora, nesse processo de unidade altamente respeitoso. E é isso que eu tenho tentado passar, Isso é ok? importante, né? Ficar claro para as pessoas que o curso de formação ele está bem vivo, né? Ele está disponível online e também a partir do próximo módulo presencial, né? Exatamente. O próximo módulo vai acontecer entre outubro e novembro, eu ainda não sei dizer, mas está chegando.
tá? E quem Isso se interessar, por exemplo, durante esse período que você está reformatando e tal, já tem lá 2 módulos prontos, né? dois módulos Quem prontos, quiser pode fazer, entrar. como é que faz? Quem quiser. Entra em contato, tá certo? Com Formação Essências Florais Filhas de Gaia by Maria Grilo, porque a Tarsila também faz, a partir da sua perspectiva, um curso de formação e escola, certo? Uhum. Nada além disso, tá? E se entra em contato com o curso de formação by Maria Grilo, feito pela Maria, o próprio site pode encaminhar o link. Tá? Uhum. Agora, é importante dizer que o curso de formação das filhas de Gaia é feito pela Maria, ok? Ok, tá certo. Bom, então agora vamos para a última pergunta, que é a Era da contribuição para contribuição o do momento sistema atual. para esse momento da humanidade. Uma das questões que nós podemos perceber nesse momento é que tudo acelerou muito, o tempo acelerou, os eventos aceleraram extremamente e esta polarização acelerou extremamente em, e sempre que você polariza um campo de unidade, é tudo distorcido. Então, tanto a ordem está distorcida quanto o caos está distorcido. Eu não estou falando de bem e mal, porque essa é uma grande ilusão. Eu estou indo além na regra do jogo desse universo local onde nós estamos, ok? Uhum. Então, a ordem polarizada é tornar-se soldadinho que repete coisas e obedece ao seu líder fazendo qualquer dancinha que for necessário, ou carregando bandeiras revolucionárias, não importa, certo? Sem parar, olhar e dizer, e o meu ser nisso, qual a sua intenção? E conseguir buscar as respostas e a atuação que vem da singularidade do uno que todos nós somos. Isso Uhum. nos traz para o caminho do meio. E idem no caos, que nos contamina com separação, raiva, medo, explosões de desamor e preconceitos e tudo que nós vemos mais. E a desvalorização absoluta da vida, que na realidade nós vamos encontrar tanto na ordem quanto na luz, Uhum. ok? Quando ela Ok. está nos extremos. Voltamos à importância de chegar no caminho do meio, onde a nossa singularidade na unidade consegue equilibrar esses dois princípios ativos, tá? Nesse campo onde habitamos e equilibrá-los daquela maneira de um eterno movimento que é tão bem retratada pelo símbolo do yin e yang, que é um símbolo de movimento constante, com zero de cristalização. E isso não permite a polarização excessiva. E aí você pode acolher aquele princípio de caos necessário para ir criando uma nova ordem, e uma nova ordem necessária para permitir o caos que vai permitindo o movimento constante em direção ao ser que nós somos e a contribuição que nós temos para oferecer para toda a grande família terrena e galáctica. Eu estou falando de uma maneira muito teórica, eu estou sendo pouco concreta, mas eu prefiro deixar assim, porque cada um vai poder traduzir isso até onde é capaz de expressar e de perceber com a abertura para ir se expandindo, expandindo, expandindo. Para quem ficou muito, se para alguém ficou muito difícil compreender isso, eu sugiro o cultivo de duas essências, talvez. Uma, tá? O cometa,
para abrir o espaço para a gente ir expandindo-se para a multidimensionalidade do nosso ser. Ela não funciona em um mês, mas de 6 meses a um ano cultivando essa intenção com atenção, a abertura será muito grande. E a segunda, há um aprendizado necessário de que o nosso ego compreenda a sua utilidade, mas compreenda a importância de render-se a esta fonte primordial e não aos falsos deuses e autoridades criados nesse sistema onde habitamos. A fonte nos acolhe enquanto singularidade. Não há nenhuma outra estrutura dimensional que o faça. Uhum. E, nesse sentido, cultivar newtoniopsis, com essa capacidade de render-se ao ser maior, realinhando o ego e a personalidade para que possam estar a serviço do eu maior, respeitando a nossa singularidade. Porque o nosso livre-arbítrio está extremamente contaminado pela polarização excessiva e isso precisa Com certeza. ser liberado, tá? E quando alguém olha para isso e diz, mas eu não dou conta, é demais para mim, eu sugiro que use essas duas essências e, num outro vidrinho, entre em contato com um composto floral novo do Sistema Filhas de Gaia, que se chama Eu Posso. Porque, dependendo de onde nós vamos colocando este eu, certo? No nosso self pessoal, no self planetário, no self solar, no self galáctico, no self deste universo local, no self além das limitações deste universo local e no self que está bebe da fonte. Cada um desses eu pode se ancorando profundamente em nós, nos ajudando a ter a clareza de que isso é possível porque nós já somos isso. É uma É isso questão de mesmo. escolha, intenção e Ai, Maria, para como te colapsar agradecer? a onda do ser. Gosta disso? Claro, com certeza. Colapsar a onda e a realidade do ser, certo? A física quântica explica, Uhum. para quem quiser começar de baixo. Ai, nossa, ótimas dicas. Então, Maria, eu só tenho a te agradecer de coração, muito grata mesmo, tenho certeza que vai ser. Pode falar. Eu estou indo ao Brasil, em novembro eu estou por aí, e Ai, que nós teremos ótimo! 4 cursos, um de 2 dias com uma vivência em Mato Grosso do Sul, e depois na ordem, um curso de um dia em São Paulo, na semana seguinte no Rio, e na semana seguinte em Belo Horizonte. São 3 cursos de um dia nos 3 primeiros finais de semana de dezembro. Ah, então o pessoal tem que ficar ligado. Você vai anunciar onde os cursos? Aí eu vou pedir a você, por exemplo, da associação e Pode deixar que as a gente nossas ajuda a queridas divulgar, com que certeza. divulguem, Que tá? é uma oportunidade ímpar, pessoal, fazer o curso com a Maria. Vai ser gostoso, posso te Presencial ainda por garantir. cima. É muito Porque importante, ainda bem que você muito do que lembrou eu de falar falei disso. aqui vai tá sendo bem trabalhado, porque é o momento atual, certo? É Certo? como estar neste caminho do meio, neste lugar de ser
nessa balbúrdia que nos segue, que nos É, acompanha neste planetinha tão conturbado. com Olha, eu certeza. agradeço demais a você. E Eu pode que terminar. agradeço também. Muito obrigada, Maria, de coração, viu? E para você que está nos assistindo, sempre convido vocês a conhecer a Flora, né, uma associação dos florais aqui em São Paulo. Participe, tente se associar. É sempre uma forma da gente poder conversar sobre os florais, sobre a profissão, né, de terapeuta floral. Então, gratidão a todos. Mais uma vez, obrigada, Maria. Obrigada, querida. Muito obrigada.